Salmo 73, versículo 1 ao 3 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. O Salmo 73, ele de fato ele é inspirado em uma crise que o salmista estava tendo. Não era uma crise emocional, não era uma crise financeira, não era uma crise mental, era uma crise de perspectiva, era uma crise de ponto de vista. Aqui, essa crise era em um homem de Deus que a Bíblia fala quase escorrega, ele quase cai, ele quase entrega as toalhas, se pudermos usar esse termo. E ele quase escorrega e quase cai ao tirar os olhos do divino, tirar os olhos da eternidade, tirar os olhos da perspectiva de Deus. Ele começou a enxergar as coisas de um ponto de vista, de modo diferente. Ele começou a focar neste mundo, no agora, e não na eternidade. Em 2 Timóteo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Então, se nós quisermos viver, essa palavra piamente quer dizer como Deus. Se tivesse o termo, seria Deus mente, de modo que agradaria a Deus. Então, quem quer viver de modo a agradar a Deus, quem quer viver piamente em Cristo Jesus, porque você não vai agradar a Deus Pai sem ser em Cristo Jesus. Mas, enfim, diz assim, que tais padecerão perseguições. Então, muitas vezes o crente quer viver para Deus, quer viver em Cristo, quer fazer o que é certo, e ele acaba então padecendo perseguições, enquanto o ímpio, que prospera e vive em paz, aparentemente está numa boa na lagoa. E o crente fiel, muitas vezes sofre tribulação, sofre perseguição. A bênção do ímpio, quando você vê uma pessoa ímpia, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que não faz nada como Deus quer, que não agrada a Deus em nada, e ele aparente estar próspero, em paz, em tranquilidade, aquela prosperidade não é uma bênção. Não é uma bênção. E é isso que nós vamos ver hoje. Essa miragem, essa ilusão, ela é apenas um teste da fidelidade do crente. Uma miragem, ela não existe, é apenas uma ilusão óptica, é um engano. Muitas vezes você está na estrada, você vê aquela pista longa, meio-dia, o asfalto quente, você olha lá adiante e parece que está molhado a pista, parece que tem água na pista, você olha para o céu, aquele céu azul, aquele solzão, aquele calor, fala, como é que está molhada a pista? A pista não está molhada, aquilo é uma miragem, é uma ilusão. Se você está esperando chegar naquela água para matar a sua sede, você vai morrer de sede. Dizem que no deserto acontece muito isso. Eu nunca caminhei no deserto, mas dizem que quem viaja por terra no deserto pode ser enganado por uma miragem. Eles veem água ao longe, se caminham lá e a água nunca chega, porque quando estão chegando, a miragem vai mais adiante e mais adiante. Então é apenas uma ilusão perigosa, e que testa, sim, a nossa fidelidade. E testa todos os aspectos do crente. Testa o nosso corpo, testa a nossa alma e testa o nosso espírito. Então temos que ter muito cuidado. Então, vamos começar aqui vendo o primeiro teste, que é a provação da nossa mente. O Salmo 73, a gente lê o versículo 1, 2 e 3, eu vou pular e ler o versículo 16, que diz o seguinte, veja bem, é o mesmo salmista, é o mesmo salmo, é a mesma perspectiva, tá? O mesmo contexto, diz assim, quando pensava em entender isso, entender o quê? A prosperidade dos ímpios. Lembrando que no versículo 3, fala, eu tinha inveja dos nécios. Nécio quer dizer dos tolos. Eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Então, quando o salmista tentava entender, ele fala, quando pensava em entender isso, entender o quê? A prosperidade dos ímpios.
Como é que eles são ímpios, desobedecem a Deus, não querem saber de Deus? Como é que eles prosperam? E eu não. Quando eu tentava entender isto, foi para mim muito doloroso. Ele falou, doía. Quando eu parava para pensar e entender isso, aquilo me doía. Aquilo me fazia mal. Porque não faz sentido. Como é que eu, filho de Deus, crente, fiel, querendo viver piamente em Cristo Jesus, eu estou sofrendo perseguições, tribulações, problemas, desafios, e o outro ali que é um nécio, é um tolo, é um ímpio, está prosperando, tem paz, tem tudo, está alegre. Como que é isso? Pois é, quando o salmista parou e tentou pensar, entender isso, ele falou, para mim é muito doloroso. Essa ilusão começa com a mente. Fala aqui, quando eu pensava, você pensa onde? Na mente. Quando eu pensava em entender isso, a gente entende aonde? Na mente. Então, a primeira coisa a ser afetada, quando a gente vê isso, é a nossa mente, é o nosso pensamento, é o nosso raciocínio. E é muito perigoso. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, passa primeiro pela nossa mente. Muito perigoso. E o texto aqui, então, é que o crente tentado, sua mente, ele passa a ser guiado não mais pelas Escrituras. Então não é mais o que Deus está dizendo. Não é mais o que Deus está apontando. É o que eu estou entendendo. E é doloroso entender, porque nós não conseguimos entender. Quando a gente entende alguma coisa, tudo bem, eu estou entendendo. Eu sei por que aconteceu isso. Posso não gostar. Não entendo por quê. O problema é quando aquilo se torna doloroso, porque nós não entendemos. E nós não entendemos porque não estamos deixando ser guiados pela palavra de Deus, mas guiados pelos nossos próprios pensamentos. Nós estamos sendo guiados, estamos sendo dominados na mente pela lógica humana e pelo que nós vemos. Eu estou vendo o tolo, eu estou vendo o ímpio numa boa. Eu estou vendo eles, e eu estou vendo que eu não estou numa boa, eu não sou nécio, eu não sou ímpio, e isso é muito doloroso. A primeira vítima é a mente. Nossa mente precisa ser guiada pela palavra de Deus. Causa sofrimento muito doloroso. Não é falou que dói, muito doloroso. Muito doloroso. Ninguém gosta de sofrimento. O que acontece? Aquilo é doloroso, você para de entender, você para de pensar, e você deixa aquilo influenciar a sua mente, e a sua mente agora vai lhe causar a ter inveja. De que inveja? Você vai começar a desejar, querer, você vai agora caminhar, buscar aquilo. O que é aquilo? A prosperidade. Pastor, qual o problema com a prosperidade? Nenhuma, mas não com a prosperidade de tolos e ímpios. O problema é esse. Quando a gente diz, sabe uma coisa? Eu não vou mais viver piamente em Cristo Jesus. Eu não vou mais ser alguém correto perante Deus. Porque o que eu quero prosperidade. Se eu preciso agir de forma tola e de forma ímpia, que assim seja. Porque eu quero aquela prosperidade. Mas como que você chegou a essa conclusão? Porque você tentou entender, você pensou, e foi muito doloroso. Por quê? Porque você não conseguiu entender. Porque você está pensando com a mente humana. Mas quando você começa a pensar com a mente de Deus, como nós veremos, isso não acontece. Então sempre que você ou alguém olha para o tolo e o ímpio e começa a invejar aquilo, cuidado. Cuidado que sua mente já foi contaminada, sua mente já foi afetada. E você já está no caminho errado. Muito cuidado. Nós lemos aqui no versículo 2 que o salmista chegou a essa distância. Quanto a mim, meus pés quase que se desviaram. O que é desviar? É sair do caminho. Está vendo a estrada? Está lá numa rua, estão fazendo obras, até lá, desvio. Você não pode ir por aqui, você tem que desviar por ali. Pois é, nós temos o termo de crente desviado. O que o crente desviado faz? Ele saiu do caminho. Aqui ele falou que os pés dele quase o desviaram. Ou seja, ele quase saiu, ele quase foi no caminho dos nécios, ele quase foi no caminho dos ímpios. Mas não foi, mas ele quase foi. Quando?
Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou, foi quase mesmo, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? O versículo 3 fala, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via, inveja no coração, via com os olhos, quando eu via a prosperidade dos ímpios. Então, muito cuidado com essa ilusão da prosperidade ímpia. Não há nada de mal com prosperidade, mas a prosperidade ímpia, tola, é uma ilusão, é uma miragem. Então cuidado com a ilusão da prosperidade ímpia, que ela vai te desviar. Primeiro a mente é contaminada, depois a alma é contaminada. O versículo 1 diz isso, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Aí você pergunta, pastor, mas nós não somos judeus, nós não somos Israel, nós não fazemos parte dessa tribo, deste povo. Peraí, não acaba aí o versículo? Porque esse versículo vale para a gente. Mais uma vez, versículo 1 do nosso texto, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Na verdade seja dita, verdadeiramente Deus é bom, ponto. Pronto, se parasse aí já estava perfeito. Deus é bom. Mas continua, para com Israel, vírgula, para com os limpos de coração. Para com os limpos de coração. Pastor, mas eu não sou judeu, eu não sou de Israel. Você é limpo de coração? Porque se você for limpo de coração, Deus verdadeiramente é bom para você, assim como é bom para o seu povo Israel. Então aqui nós vemos a alma. O próximo passo é a mente, o primeiro passo, o próximo passo é a alma. E note a conclusão que o salmista chegou depois da crise. Veja só o que nós vamos ler aqui. O Salmo 73 é interessante, porque ele começa com a conclusão. Ele começa com o fim da história. Ele começa dizendo, Deus é bom. Verdadeiramente Deus é bom. Então ele começa com o começo, aí no 2, quanto a mim, pronto, aqui tem uma guinada. Deus é bom, mas no meu caso, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, etc e tal. Então veja que ele faz uma comparação com os limpos de coração, depois ele fala, mas quanto a mim, ele está assumindo que o seu coração não está tão limpo quanto deveria estar. O versículo 1 é a conclusão que ele chegou depois que ele passou pelo versículo 2, 3, 4, pronto, o Salmo 73 todinho, depois que ele passou do versículo 2 até o final, aí ele chegou no versículo 1. Ele começou com o final. A conclusão de tudo que ele passou, a conclusão de quase escorregar, a conclusão de quase por pouco não desviou, a conclusão de tudo isso é que Deus verdadeiramente é bom para com os limpos de coração. Ele está confessando, em efeito, que o seu coração está um pouco contaminado. Não contaminou bastante para ele cair, ou escorregar ou desviar, mas quase. Faltou pouco nas palavras dele. A inveja que ele sentia no versículo 3, a inveja já havia poluído o seu coração, e se nós não vigiarmos e deixarmos aquela poluição, aquela contaminação, aquela inveja de ver os ímpios e os nécios prosperando em paz e tranquilidade, alegres. Ele fala mais sobre isso no restante do Salmo. Tá? Leia depois para você entender em casa, não vamos ler por uma questão de tempo agora, mas ele vê tudo isso, então aquilo já havia despertado uma semente, um brotinho de inveja. Por isso que ele fala quanto a mim. Porque ele falou os limpos de coração, tudo bem, mas quanto a mim, o meu coração já não estava tão limpo. Porque eu quase desvio, por pouco eu não caí, porque eu via e tinha inveja da prosperidade dos ímpios e dos nécios. A nossa alma, ela é testada e tentada a literalmente se prostituir espiritualmente com o que o mundo oferece. A gente vê o tolo, o nécio, o ímpio prosperando
e regozijando, e tendo paz, e tudo mais, a gente olha com aquilo, a gente olha para uma vida em Cristo, viver piamente em Cristo, a gente vê aquilo, sofrimento, perseguição, desafios, aí eu olho para aquilo e vejo paz, prosperidade, maravilha. Sabe de uma coisa? Eu vou para lá. Eu vou trair Deus, eu vou adulterar contra Deus, eu vou onde está o quê? Onde está a prosperidade. Não interessa o custo, não interessa o que Deus vai achar, não interessa, porque eu quero aquilo. A sua alma vai ser tentada, vai ser testada a se vender, a se prostituir, a se prostrar para ter a prosperidade. Se eu tenho que ser ímpio, se eu tenho que ser nécio, que assim seja. A mente é testada, a nossa alma também é testada. Mas olha o que ele fala no versículo 13. O versículo 13, o mesmo salmista, que falou que quase caiu, quase escorregou, que tinha inveja quando via a prosperidade dos nécios e dos ímpios. Olha o que ele falou no versículo 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos à inocência. Olha porque ele falou quanto a mim. Olha porque ele disse, Deus verdadeiramente é bom para com Israel e os limpos de coração, mas quanto a mim, em vão tenho purificado as minhas mãos. Para que eu fui purificar minha mão? E lavei as minhas mãos da inocência. Para que você é inocente? Para que você é puro? Para quê? Em vão. Por isso que ele disse, quanto a mim, eu quase escorreguei. Quanto a mim, eu quase desviei. Porque a sua alma já havia sido o quê? Contaminada. Que já estava olhando, talvez estava já maquinando, pensando, calculando, como é que eu vou sair daqui para lá? Quer ver a verdade? É muito fácil sair de uma via pia em Cristo Jesus e ir para uma via de tolos ímpios na prosperidade. É muito fácil, eu digo mais, se você não ficar atento, você nem percebe. Um dia você acorda ali e fala, como é que eu vim chegar aqui? Sabe como? Devagar e sempre. Começa aqui. A mente, ela é testada, a inveja, a ilusão da prosperidade dos ímpios, ela vai afetar a nossa mente vai ficar carnalizada, vai ficar mundanizada, e depois da mente vai ser a nossa alma que vai ser contaminada, poluída. A inveja polui o coração. O último passo é a carne. Mente, alma e até a nossa carne, nosso corpo fica contaminado. Mesmo o Salmo diz, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Isso aqui é do Salmo 73, mesmo Salmo. No mesmo Salmo, o salmista diz, a minha carne e meu coração desfalecem. Veja bem, não é só o coração aqui está falando sobre o quê? As emoções, a alma, mas olha o que fala, a minha carne. O que é isso? É o meu corpo. A gente pode olhar para a prosperidade dos ímpios e dos nécios, de tal modo ter a mente carnalizada, de ter a alma contaminada, que a gente fica fisicamente afetado. Fisicamente afetado. Literalmente, a gente fica doente para ter aquilo. Se a gente é doloroso tentar entender. É doloroso. Ficamos fisicamente afetados. Sabe o que acontece? Trem bala para lá, rapidinho. Doloroso. Carne afetada. Ninguém aguenta isso. Por quê? Porque estamos vendo, olhando, como o salmista disse. Afeta a carne. É um efeito físico, palpável, sensível. Muita gente pensa que a inveja é um pecado inofensivo, que a inveja é um pecado inócuo.
Ah, não foi mal para ninguém. É tão inocente que talvez ninguém nem saiba. Eu estou aqui morrendo de inveja do ímpio, morrendo de inveja do nécio, da prosperidade deles, mas ninguém vê. Ninguém sabe. Só eu e Deus. Só nós sabemos. Então a gente acha, não afeta ninguém. Afeta sim, sabe quem afeta? Eu, você. Existe uma ideia muito errada de que se eu invejo você, se alguém me inveja, de alguma forma, eu vou ser afetado pela inveja dos outros. Não é o que a Bíblia ensina. Se alguém me inveja, a inveja faz mal para quem está invejando, não para o invejado. Se eu invejo a irmã Rosa está tranquila. O problema da minha inveja para a irmã Rosa está comigo. Eu vou ser afetado, não a irmã Rosa. Ou seja, se o mundo inteiro quer me invejar, pode invejar à vontade. Ah, pastor, mas é olho gordo. Gente, se tem olho gordo, faz regime, vai para academia e fica com olho magro. Não existe olho gordo. Olho gordo, isso é conversa de espírito, é coisa de macumba, é coisa do diabo, não é verdade. Olho gordo. Inveja não nos afeta, e inveja afeta os outros que estão nos invejando. Aqui, quem estava tendo a carne e o coração desfalecido era o salmista, porque ele estava invejando os ímpios, e ele estava invejando os nécios da sua prosperidade. O nécio e o ímpio estavam numa boa, não estavam nem aí, inveja, morra de inveja, eles não são afetados. Então, não devemos invejar para o nosso próprio bem, especialmente invejar a prosperidade dos ímpios, a prosperidade dos nécios. Quer invejar? Inveje alguém que vive piamente em Cristo Jesus, inveje ele. Queira aquilo. O que é inveja? Inveja é você querer ter alguma coisa. Quer ter alguma coisa com tanto vigor assim, com tanta força, com tanta intensidade? Queira ser como Cristo. Queira seguir nos passos de Cristo. Queira fazer a vontade dele. Queira isso, mas não vai ter inveja da prosperidade dos ímpios e dos nécios. Porque quem vai ser afetado somos nós, se nós assim fizermos. Pois tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. O coração dele desfaleceu, a carne dele desfaleceu. Tenhamos cuidado. A Bíblia nos traz vários exemplos de invejosos. Vou mencionar rapidamente pessoas que foram enganados pela ilusão da prosperidade dos ímpios. Muitos personagens, não vou cobrir todos, mas muitos foram seduzidos por essa ilusão. Todos nós vimos falar de Sansão. Sabemos quem Sansão foi. Pois bem, Sansão, ele invejou a liberdade profana, ímpia dos filisteus, os inimigos de Deus. E por causa disso, ele perdeu a visão, perdeu a liberdade e, em última instância, perdeu a sua vida. Como assim, pastor? Eu vou ler Juízes 14, versículo 1. E desceu Sansão a Timnate. Timnate era uma cidade, uma aldeia, digamos. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Sim, pastor, não estou entendendo. Timnate era uma cidade filistina. Os filisteus eram inimigos de Israel. E os israelitas, os judeus, não eram permitidos casar fora das tribos de Israel. Você era das 12 tribos, pode casar com qualquer pessoa das 12 tribos. Qualquer pessoa do sexo oposto, tá? Vamos deixar isso bem claro. Essa mulher que ele viu não era de Israel, não era judia, era filistina, na terra dos filisteus. Ele foi lá e falou: eu quero. Por que essa falta de liberdade? Deus, se eu ver quem eu quiser e eu gostar, eu caso com quem eu quiser. Para que eu
eu tenho que me limitar? Por que eu vou deixar Deus interferir com a minha escolha? Eu vi, eu quero, eu vou lá e vou tomar, vou casar com ela e acabou-se. E aí? Sabe o que é isso? É você olhar para a liberdade, porque os filisteus podiam casar com qualquer um. Podia ser judeu, podia ser caldeu, podia ser babilônio, podia ser... Não interessava. Eles tinham a liberdade. Sansão falou, eu vou rejeitar o que Deus diz para mim, para o meu povo, para o seu povo. Eu vou rejeitar o que ele diz e eu tô... olha, que bonita, eu quero aquela. Eu quero casar com aquela mulher dali. O que foi que ele fez? Ele disse não para Deus. Ele invejou a liberdade, invejou o que estava fora do seu alcance legítimo e foi e casou, desejou uma mulher filistina. Vá para o final da história de Sansão. Ele foi preso, foi cego, virou animal de carga, literalmente, e perdeu a vida. Por quê? Porque ele invejou a prosperidade, ele queria alguma coisa dos ímpios, dos nécios. No começo foi bom, conseguiu o que eu queria, mas calma, vamos ver o final da história, como é que acaba. Sansão ficou muito feliz naquele dia, com certeza, mas lá adiante, amarrado e preso, humilhado, com os olhos arrancados, aí já não estava tão feliz, né? Passou a graça, não tem mais ha-ha-ha, acabou a festa. Pois é, o salário do pecado é a morte. Muito cuidado. Mas não só Sansão. Sansão que trocou o chamado de Deus pela beleza profana. E tem mais, Sansão não era um qualquer não. Sansão era um dos juízes de Israel. O que quer dizer isso? Antes de Israel ter reis, o primeiro rei foi o rei Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão, assim por diante. Antes de ter reis, Israel tinha juízes que julgavam, eram líderes da nação. Sansão era um juiz, minha gente. Não era qualquer perrapado, não, era um juiz. Era um dos juízes de Israel. Ele disse não para isso e foi-se embora para lá. Quem mais? Outra família, agora é uma família, mas outro personagem conhecido é Elimeleque e Noemi. Eles invejaram a fartura que havia na terra de Moabe, fora da terra de Deus, e acabaram colhendo a morte e a amargura fora da terra prometida. Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 2, só vou ler isso. Um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Se lê toda a história, estava faltando comida em Israel. Temporária, coisa temporária. Bateu o problema ali, Moabe. Lá tem comida, lá tem pão, lá tem prosperidade. Mas o seu cantinho é aqui, Elimeleque. É aqui. Vocês são de Israel, povo de Deus, aqui é a terra prometida. Seu lugar é aqui. Mas lá está a melhor coisa. Lá as vacas estão mais gordas. Lá tem prosperidade. Foi o que eles fizeram, eles foram e ficaram lá. Eles disseram, se você ler a história, que eles iam peregrinar. O que é isso? Eles iam dar uma passadinha por lá. Não, a gente só vai lá, só passar um tempo enquanto a coisa melhora aqui. Vamos passar um tempinho. A Bíblia fala que ficaram lá. Lê um pouquinho mais, morreu Elimeleque, o pai, e os 2 filhos. Aí Noemi voltou com uma das noras. E ela falou, não me chame de Noemi, me chame de amarga, que Deus tem me tratado mal. Me diga uma coisa, Deus lhe tratou mal, quem foi que mandou você ir para Moabe? Quem foi que mandou você invejar a prosperidade dos ímpios? Foi Deus? Foi não. Você invejou a prosperidade dos ímpios? Ia dar uma passadinha, eu volto logo. Não voltou, ficou ali, morreu o marido, morreu os filhos. Voltou amargurada, sem apoio. A mulher sem marido tinha o quê? Bom, tem os filhos. Não tem marido, não tem filho. Pronto, eu vou voltar, você é uma viúva pobre, eu vou mendigar, não tem quem me socorra. Deus tomou conta dela. Lê a história de Ruth, uma história linda.
Mas você voltou amargurada porque você invejou, você viu a prosperidade dos ímpios, você viu a prosperidade dos nécios e você invejou, a sua mente foi corrompida, poluída, a sua alma, seu coração, a sua carne, por quê? Eu estou com fome, está doendo, tá? Você foi e voltou amargurada, sem o marido, sem os filhos. Não diga que Deus te fez mal, foi você que se fez mal, por quê? Porque invejou a prosperidade ímpia. Você caiu na ilusão da prosperidade ímpia. Se para ter prosperidade você tem que fazer iniquidade, é uma ilusão, é uma miragem, é uma armadilha, é uma isca, é um engano. E quem cai nela se dá mal. Pergunta para Elimeleque e Noemi, pergunta para Sansão o que deu a ilusão da prosperidade ímpia. Vou terminar com mais um exemplo. Ananias e Safira, casal, Novo Testamento. Eles invejaram o acúmulo material e o status. E mentiram ao Espírito Santo por amor ao dinheiro. Eles viam os ímpios, cheios de grana, prosperando, falaram, também quero. Olha o que foi que houve. Atos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Veja bem. Sabendo também sua mulher, ou seja, ela sabia. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Sim, pastor, eu não vejo erro aí. Não tem erro nenhum. E Pedro, a quem eles entregaram parte do dinheiro, falou exatamente isso. Falou, a propriedade não era sua? Era. Quis vender, venda. O dinheiro todo é seu. Faça o que você quiser. Pode dar tudo, dá metade, queime, rasgue, enterre, faça o que você quiser. A propriedade não era sua? Você não vendeu? O dinheiro não era seu? O problema não foi que eles venderam. O problema é que eles venderam, ficaram com parte, que também não tem problema nenhum, segundo o próprio Pedro falou. Ficaram com uma parte e a outra parte disseram, nós vendemos uma propriedade, aqui está o dinheiro. Está me entendendo? Nós vendemos nossa propriedade e aqui está todo o dinheiro. Pedro falou, por que mentistes ao Espírito Santo? Ele falou, se você tivesse ficado com todo o dinheiro, você não desse um centavo, estava tudo certo, é sua, você faz o que você quiser. O problema é que você vendeu, deu parte, ficou com parte, mas falou que deu tudo. Vocês queriam o status de dizer, olha como nós somos os bambambão aqui, eu vendi a propriedade, demos tudo para a igreja. Queriam ter esse status, mas ao mesmo tempo queriam, não ficar com dinheiro. Eles não conseguiram dar tudo. Pedro não pediu tudo, Pedro não pediu metade, Pedro não pediu parte, Pedro não pediu nada, ninguém pediu nada, gente, ninguém pediu nada. Eles só queriam ter dinheiro e ter a fama, o status de seus espirituais, que deram um monte de dinheiro para a igreja. Esse era o problema. Eles queriam dinheiro e status. Eles foram seduzidos, enganados pela prosperidade ímpia. Foi o que eles fizeram. E como eles têm inveja daquilo, repara aquele povo ali, são os bonzão, cheios de dinheiro. Eu também quero um pouco daquilo, já sei. Vamos vender uma propriedade? A gente fica com uma parte, dá pra gente fazer igual eles, e a gente dá na igreja, e a gente ainda se passa de bonzinho na igreja. Pedro falou, meu querido, fique com o seu dinheiro, dê tudo, dê nada, dê parte, mas não acaba aí. Acaba que Deus os matou. Matou. Lê a história lá em Atos 5. Não foi, Pedro não levantou um dedo, Pedro não falou nada. Deus matou ele. Depois veio Safira. Ô, irmã Safira, vem cá. Vocês venderam e deram... Foi assim mesmo? Foi. Pois bem, mentiu seu marido, mentiu você. Aí ela... Puf. Mais uma vez, Pedro levantou um dedo, Pedro mandou, nada disso. Deus matou. Cuidado. Elimeleque e seus filhos morreram.
Sansão, morreu. Veja a extremidade do perigo que é quando você começa a invejar os ímpios, quando você cai na ilusão da prosperidade ímpia. Como é que os ímpios conseguem prosperidade? De forma o quê? Ímpia. O problema não é prosperidade. Não é prosperidade. Se você quer ser uma pessoa próspera, não tem problema. Mas siga o que Deus fala de como ser próspero, como conseguir prosperidade. Veja o que Deus ensina. Você pode ser próspero e ser piedoso ao mesmo tempo. Você não precisa ser tolo, nécio. Não precisa ser ímpio para ser próspero. Você pode ser próspero e viver piamente em Cristo Jesus. Você pode ser próprio e agradar a Deus. A Bíblia está cheia de pessoas prósperas que foram usadas por Deus. Eu conheço muita gente próspera. Gente, eu já almocei, já tive contato com pessoas milionárias. Não era rico, milionário mesmo, pessoa milionária. Mas todas elas eram humildes, simples e ajudavam mais na obra de Deus do que ninguém sabe, porque o faziam na baixa. Você acaba ouvindo, porque era muita coisa. Ajudaram a começar igrejas, seminários, escolas. Mas não divulgava, não sai por aí postando na internet. Ninguém sabia, era na baixa. Como eu disse, era muita coisa, a grana acabava aparecendo. Alguém falava alguma coisa. Mas eles eram pessoas humildes, pessoas piedosas, e extremamente prósperas. Não queriam aparecer, não subir para a cabeça. Então, cuidado. Nada contra a prosperidade, nada contra ter paz, tranquilo, nada contra, mas que seja de forma piedosa e não de forma ímpios. Porque a ilusão da prosperidade dos ímpios, ou da prosperidade ímpia, ela pode matar você. E em último caso, ela mata. Como eu disse, pergunta para Safira, pergunta para... qual é o nome dele agora? Flagoninho, já esqueci. Para Safira, para Ananias, pergunta para Sansão, pergunta para Limeleque, pergunta para os filhos dele. Estou dizendo que todo mundo que inveja os ímpios vai morrer. Mas pode levar isso. E todo o caminho que leva a isso. Já pensou você ser Noemi e você ver o seu marido morrer? Seu filho morrer? Aí o outro morre. Note que Noemi não morreu nessa história toda, mas ela precisou testemunhar, ela precisou enterrar o filho número 1, o filho número 2 e o marido. O salário do pecado é a morte. E a inveja, a prosperidade ímpia, traz a morte. E leva naquela direção. Então temos muito cuidado. Voltando para o Salmo 73, só para terminar aqui, como evitar tudo isso. A ilusão da prosperidade, ela se desfaz na presença de Deus. Olha o que fala aqui, ó, Salmo 73. Até que entrei no santuário de Deus. Versículo 17. Então entendi eu o fim deles. Então veja bem. Foi depois disso aqui que ele disse, que ele falou o versículo 1. Verdadeiramente Deus é bom. Esse versículo 1, pastor, mas como eu disse, o Salmo 73, o versículo 1, é o resumo do que ele passou. E no 17, até que entrei no santuário dos ímpios, então entendi o fim deles. Antes ele falou, quando eu pensava e tentava entender, era muito doloroso. Até que ele entrou no santuário de Deus. O que seria o santuário de Deus? Quando ele entrou na presença de Deus. Você não precisa entrar na presença de Deus aqui na igreja. Você pode entrar na presença de Deus qualquer lugar que você estiver. É você se colocar, você entrar na presença de Deus. Você começa a ver, é você entrar na presença de Deus, e Deus fala assim, vem cá meu filho, vem cá. Olhe onde eu estou olhando. Veja o que eu estou vendo. Olhe o meu ponto de vista, olhe a minha perspectiva.
Ah, Deus, agora eu estou entendendo. O fim. Agora eu estou entendendo o fim dos filisteus. Eu estou entendendo o fim dos moabitas. Eu estou entendendo o fim dos ímpios. Agora eu estou entendendo. Ele estava tendo uma crise de perspectiva. Até que ele entrou na presença de Deus, ele estava ao lado de Deus, ele pode enxergar como Deus. Agora entendi. O que ele fala aqui? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. E quando isso acontece, você fala, quero não. Quero não a prosperidade ímpia. Quero não a prosperidade dos nécios. Quero mais não. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu vi o fim deles. Eu vi aonde isso leva. Foi muito tarde para Sansão. Foi muito tarde para Elimeleque e Noemi. Foi muito tarde para Ananias e Safira. Foi muito tarde para eles. Mas não precisa ser muito tarde para nós. Entre no santuário de Deus e entenda o fim deles. É a cura, é a vacina, é o tratamento contra a inveja ímpia. E se nós não nos vacinarmos contra, nós vamos cair nessa inveja, porque é muito doloroso para mim tentar entender, pensar nessas coisas. É muito doloroso quando eu vi a prosperidade dos ímpios e dos nécios. É muito doloroso. Afeta a mente, a alma, a carne. Se vacine. Como? Entrando na presença do santuário de Deus. Não é a melhor coisa, é a única coisa. Não é uma opção, é o único caminho. O santuário, a presença de Deus muda a nossa perspectiva. Fora do santuário, fora da presença de Deus, fora de enxergar como Deus enxerga, o nosso presente se torna triste e lá parece maravilhoso. Quando eu entro no santuário, eu percebo, não, ali é terrível. Eu não quero aquilo nunca. Não é atrativo, não é saboroso, não é tentador. Nós não somos nem testados. Por quê? Eu não quero isso. Vou dar um exemplo. Eu dei um exemplo muitos anos atrás. Eu estava, na época a gente tinha uma Kombi, estava tendo uma atividade de jovens. Eu estava com uma Kombi cheia de jovens indo para algum canto, não lembro o que era. E era um sábado à noite. E a gente estava voltando para a igreja, passamos por um bar e tinha um monte de gente lá, todo mundo bêbado, dançando lá, tudo aquela cambaleando. Aí eu falei, está vendo jovens aqui? Isso é divertido, viu? É o que o mundo diz. Não parecia, todo mundo bêbado, caído, dançando, um esbarrando no outro. Eu falei, está vendo? Esse é o fim. Quem assistiu o jogo da Copa do Brasil ontem? Ninguém assistiu? Pronto, tá aí, ó. Pronto. Quem não assistiu, vocês perderam. Nada. Mas enfim. Perceberam os anúncios? Era o quê? Cerveja. Tem o que nos anúncios? Povo saudável, alegre, rindo. Alegria. Estão até ligando cerveja com saúde e esporte. Olha que ponto de mentira chegou a coisa. Tomar cachaça faz bem para a saúde. Vá, crendo nisso, vá. Mas sabe o que acontece? No anúncio de cerveja ou o que seja, eles mostram aquela cena que eu mostrei os jovens da igreja. Um monte de gente cambaleando, batendo no outro, fazendo presepada, pagando mico no meio da rua. Aquilo é vergonhoso, gente. Aquilo é uma palhaçada. Você filma aquilo e mostra no outro dia, apaga isso. Pois é, eles não mostram isso nas propagandas de cerveja, mostram? Não mostram. Por quê? Porque eles não querem mostrar o fim, querem mostrar o quê? O começo. Eu invejo os ímpios, a prosperidade dos nécios, é muito bom, mas quando você entra no santuário, você vê o fim deles. Você vê aonde isso leva. Saúde arruinada, lares destruídos, desemprego e um monte de desgraça que acompanha isso. Quando você enxerga desse jeito, você não é tentado por aquilo. Aquilo não é mais invejável. Aquilo lá é medonho, quero não. Quando entramos no santuário de Deus, aí nós entendemos. Então proteja. Proteja sua mente, proteja seu coração, proteja sua alma.
E vamos aprender com os erros daqueles que se venderam para o mundo, que se entregaram à ilusão da prosperidade ímpia.